Leia essa história. Esse é o novo quadro aqui do canal, onde em poucos minutos eu te apresento uma história nova e os motivos para você ler ela. E a história de hoje é Lua Quebrada. A parada aqui é o seguinte: e se a Lua deixasse de existir? Você já pensou nisso? Mas calma, vamos por parte. Nesse universo existem vários monstros vivendo pelas sombras, só que eles não dão muitas caras por conta do domínio, né, da raça humana no planeta. E como você que assiste esse vídeo sabe, o humano é um bicho complicado, cara. E aí os caboclos usaram todos os recursos ali da Terra e como não sobrou nada, eles tiveram que explorar a Lua, colonizar essas coisas. Mas claro que como toda colonização de grandes potências, deu ruim, explodiu uma guerra no espaço e os caras conseguiram quebrar a Lua. E para quem não sabe, a Lua tem forte influência sobre a Terra. Uma das principais é nos mares. Então só a perda da Lua já gerou umas ondas gigantescas que saiu aí matando tudo quanto é saco de carne humana que tinham pelo caminho. Antes que eu me esqueça, deixa um like aí no vídeo, compartilha com seu amigo que pode gostar dessa história e comenta qualquer coisa aí que você queira nos comentários, até um oi tá valendo. E o meu nome é John, tá? Eu esqueci de me apresentar. Cara, pra resumir, rolou umas tempestades sinistras. Parecia até um gás venenoso que tava lá no fundo do mar, né? E aí subiu pra atmosfera e a terra virou sucata véia. Quase não sobrou nenhum humano vivo. Aí você pensa, nossa John, nem dá pra piorar. Lembra os monstros que eu falei pra vocês? Foi o time perfeito, meu parceiro. Começou a brotar monstros pela terra. Aqueles que ficavam escondidos lá com medo dos humanos, né? Então eles vieram pra caçar os sobreviventes. Cara, tá vendo como essa história é insanamente muito doida? E tipo, tudo isso aí é só introdução, porque a história mesmo, ela começa 30 anos depois de todos esses eventos aí. Quando a gente vai conhecer o mundo agora já dominado pelos monstros. Só esse começo aí eu aposto que já desperta curiosidade em você, né, pra conhecer essa história. E velho, é realmente uma história muito maluca. Depois daqueles 30 anos, os monstros formaram seus grupos ali, né, pra reviver em regiões específicas. Tipo, existe até uma cidade de vampiro, né? Vampiro com vampiro. Mas tem outros lugares, tipo lobisomem com lobisomem, tem zumbi bodybuilder. A quantidade de criaturas nessa história é algo muito doido. E claro que também, né, rola briga ali entre eles. Mas o foco mesmo da história são dois sobreviventes humanos no meio dessa loucura aí. Só para vocês entenderem, como tava ficando sem humanos na Terra, os vampiros começaram a caçar humanos e colocar os caras para se reproduzir, para eles conseguirem ter sangue. Tipo gado mesmo, sabe? Olha a crítica social já aí. Só que basicamente os vampiros começaram a pisar na bola, fazer algumas coisas que não deveriam entre os monstros. E esses dois sobreviventes, né, no meio de todo esse mundo aí que tá querendo matar eles, começaram a estudar um jeito ali de impedir os vampiros. E claro, né, que sem morrer no processo, senão também não adianta. John, mas por que eu deveria ler essa história? Ela é tão boa assim? Cara, eu não posso dizer que é uma história incrível, indispensável, que você não pode morrer sem antes dela, mas a premissa dela é tão boa, cara. Abre tantas oportunidades, até mesmo para uma possível adaptação no futuro, que é simplesmente muito gostoso de ler ela. Cara, nessa história os vampiros até colocam os humanos para trabalhar em fábricas, só para fazer poluição e tampar a luz do sol. Que aí assim, eles vão ter, né, 24 horas por dia para ficar rodando aí pelo mundo. Velho, olha a sacada dos caras. Para quem não sabe, vampiro no sol dá ruim, não é tipo Crepúsculo. O começo da história pra mim é perfeito demais, tem um desenvolvimento bem bacana no enredo também, só que o final, cara, eu não consigo dizer nem que ele foi fraco, mas ele ficou tipo inacabado, velho. É um gancho tremendo, muita dúvida que fica no final. E eu só não digo que esse final foi ruim, porque a história foi lançada em 2015, né, com o nome Lua Quebrada. Só que em 2016, no ano seguinte, já veio a história Lua Quebrada, Lendas das Profundezas, para fechar o final dessa história, né, e apresentar, né, uma outra classe ali de monstros, mais intriga entre os humanos. Mano, rola até um tchachulo nessa história. E aí sim temos uma conclusão mais digna. Lua Quebrada foi escrito por Steve Niles, mesmo autor de 30 Dias de Noite, e possui 4 volumes, enquanto Lendas das Profundezas foi escrito por Ben Meares com 6 volumes. Ambas foram criadas ali por Philip Quinn e desenhadas por Nate Jones. E apresentam uma história bem diferenciada ali no universo de monstros, né? Um negócio muito único, um grande potencial para uma série de monstros das boas. E nem tudo é flores. A má notícia, galera, é que essa história não veio pro Brasil. Então você vai ter que se virar para ler ela pela gringa. Tu vai achar ela com o nome de Broken Moon.
Lua Quebrada é uma tradução bem literal mesmo, né? E eu aposto que você vai se divertir. Então deixa um like aí, se inscreve, comenta o que achou dessa história. Esse é um novo quadro aí para apresentar histórias mais rápido para vocês, mas se tiver muita curtida e comentário, eu trago a história completa aí pro canal. Então, muito obrigado a presença de todos, um grande abraço e leia essa história.